Eu queria começar, então, trazendo algumas ideias para vocês aqui, que são ideias mais gerais, assim, do que a gente percebe que está acontecendo no mundo das organizações, né? E que nos chama a atenção pelo trabalho que a gente faz nas organizações. E é uma coisa que vocês já sabem, eu só estou organizando um pouco aqui o pensamento. Quer dizer, todos nós sabemos, todos nós percebemos, enfim, que o mundo organizacional, e aqui eu estou fazendo um recorte, o mundo em geral está mudando muito, mas o mundo organizacional está mudando bastante também, né? Então, a gente tem nas organizações, basicamente, um processo de horizontalização, né? As organizações deixaram de ser organizações com uma hierarquia tão definida, assim, com muitos níveis. Bom, eu já saí do mercado executivo, acho que há uns 20 anos. E quando eu saí, já estava se fazendo esse processo de tornar as coisas mais horizontais, e hoje elas são muito mais horizontais. Mas o que acontece com essa horizontalização? Tem uma coisa que é mais sutil, é de que o poder também ele se desloca dentro das organizações à medida que o processo vai ficando mais horizontal. Quer dizer, o poder sai dos líderes, né, mais desse processo mais de cima para baixo, e ele começa a se transferir um pouco para os grupos, começa a se transferir para os times, e aí começa a viver um novo tipo de dinâmica e um novo tipo de poder, né? E isso, evidentemente, aparece muito claro hoje quando a gente vê que as organizações, tem muitas organizações se organizando, inclusive com startups dentro das próprias organizações, né? Os tais dos squads, enfim, todo esse tipo de funcionamento. A ideia do Agile, por exemplo, que forma grupos a resolver um problema e depois esses grupos se dissolvem. Enfim, tem toda uma mudança nessa estrutura do poder e que, evidentemente, aos poucos, a organização começa a se dar conta disso, e uma coisa que antes era bem menos perceptível começa a trazer um certo nível de preocupação. Então, eu gosto de uma imagem, por exemplo, de que os executivos hoje olham para as organizações e é como se você visse uma série de bolhas, assim, uma série de manchas de óleo, a gente poderia dizer que são os times. E aí a grande preocupação dos executivos, enfim, de quem precisa gerir a organização, é como é que a gente encontra uma forma de que essas bolhas se alinhem para que essas bolhas atuem na direção do que a organização espera e que elas não atuem de uma forma um pouco mais independente, um pouco mais caótica, que em muitos casos pode acontecer. Então, se a gente olhar assim, um olhar um pouco mais fino, a gente começa a perceber que em muitas organizações, o caminho que a organização vai fazer, o lugar para onde ela está indo, às vezes está mais nos grupos e nos times do que propriamente no poder centralizado. Então, isso já começa a acontecer em alguns lugares. Então, para você poder ler para onde que a organização vai, você precisa olhar para o movimento dos times. Por isso que a gente traz essa provocação de que, se você quer saber onde é que está o DNA das organizações hoje, um bom lugar é você começar a perceber como é que os times funcionam, como é que a dinâmica dos times funciona. Imaginando que a organização é um sistema e que esse sistema tem aquela história do holograma, né? Quer dizer, nas partes reproduzem o todo e vice-versa. Então, dentro dos times, dá para perceber muito claramente, primeiro, como é que está a cultura da organização, o que está forte, o que não está forte, o que está mudando, enfim, tudo isso está presente nessas pequenas células. Por isso que é cada vez mais importante esse olhar para os times e um olhar um pouco mais de atenção mesmo, assim, um olhar um pouco mais profissional, né? E isso está trazendo uma mudança no mercado, que é onde a gente percebe que tem um foco de grandes oportunidades. Por quê? Se a gente pensar, por exemplo, no coach executivo, o coach executivo não vai acabar, evidentemente, mas se vocês estão no mercado, vocês já perceberam que o mercado se estreitou, em certo sentido. Ele se estreitou e as empresas hoje elas contratam cada vez mais coach executivo para alguns executivos e que são os executivos chaves, né? E aquele processo que a gente tinha quando eu comecei a fazer coach, que se contratava coaching, para grupos e fazia temas, etc. Tal, hoje, pelo menos, eu não vejo mais. Por que essa mudança está acontecendo, né? Porque as organizações elas começaram a pensar o seguinte: bom, se eu preciso investir recursos, eu preciso começar a investir recursos nesse lugar dos times, das equipes, que é onde eu vou ter de verdade um
um maior potencial de aplicação dos meus recursos. Então, se eu não tenho recursos infinitos, eu preciso começar a focar nisso. Então, o que a gente vê hoje dentro das organizações? Elas continuam se focando no coach de alguns executivos, mas são mais executivos chaves, e aí o foco está indo muito mais para como é que eu trabalho coach de equipes. E essa tendência que a gente enxerga, né? O Peter Hawkins, por exemplo, com quem eu fiz formação em team coaching, ele fala sempre que coach one-to-one era uma metodologia, um olhar muito forte do século XX, mas que no século XXI vai começar a se olhar cada vez mais para esse coaching ligado às equipes, ligados aos times. E não é porque, digamos assim, tenha acontecido nada muito diferente assim, é simplesmente que as organizações elas olham, elas sabem onde elas vão ter mais rentabilidade com a aplicação dos recursos. Então, isso é uma tendência, é o que a gente está percebendo, principalmente fora do Brasil, tem muito forte. No Brasil, a gente não tem uma cultura de team coach, a gente está começando a falar sobre isso, né? Tem muito trabalho com times, mas assim, esse olhar mais de team coach, que é principalmente que está vivendo muito nos Estados Unidos e na Europa, a gente ainda não tem estruturado desse jeito. Então, a gente percebe que isso pode ser uma grande oportunidade de, enfim, nós como coaches, enfim, pessoas que trabalham com grupos, de nos posicionarmos nesse mercado olhando para essas oportunidades que estão surgindo. Então, mas antes de eu fechar o que eu queria trazer para vocês aqui, esse conceito assim de que tem um deslocamento de poder, esse deslocamento de poder ele está saindo do centro e está indo mais para as pontas, mais para os times, e tem um desafio, que aí é dos líderes, que é de como é que eles lidam com isso, como é que eles abrem mão desse poder, como é que eles redimensionam esse poder, sei lá. E a ideia das equipes de como é que elas se tornam mais autônomas, como é que elas percebem o impacto delas dentro do sistema, enfim. E para a organização é um pouco como é que organiza isso, né? Porque é como se tivesse um monte de bolhas, e como é que organiza isso para que não haja entropia, né? Para que o processo funcione, para que se crie uma sinergia, enfim, que faça o processo andar. Mas, do ponto de vista mais macro, eu acho que é esse o olhar que eu queria trazer, e a Angélica vai complementar agora, trazendo alguns aspectos, depois a Cláudia e depois a Georgia. E se vocês tiverem perguntas, por favor, vão colocando no chat, que depois a gente pode falar sobre isso. Angélica, você pode... Então, eu vou falar de time disfuncional, que, na verdade, é assim, se tudo estiver funcionando muito bem, como o Jorge falou, que é a expectativa da organização, não existiria team coaching, certo? Então, nós somos contratados para resolver disfuncionalidades que tem dentro desses times. Um time disfuncional não é um time, porque ele é disfuncional. Ele é um grupo de indivíduos que têm interesses diversos e dispersos. Portanto, ele não tem... E o líder, como faz parte desse grupo, ele não dá conta de atender todos os interesses que tem underline. O que é underline? Todos nós, seres humanos, queremos agradar, ser reconhecido, né? E ser considerado como parte do sistema. E quando isso não acontece, nós temos mecanismos de defesa ou mecanismos de começar a, cada um por si, ao seu modo, ao seu jeito, expressar a sua insatisfação ou a sua contrariedade de estar ali. Todos têm uma função para estar ali, mas todos precisam se sentir parte integrante do motivo para que eles estão ali. E, às vezes, esse motivo não fica tão claro, porque um time, para ser um time, precisa ter um propósito e um objetivo comum, né? Quando isso não fica muito claro de por que esse time está reunido e fica apenas com foco na tarefa, eles começam a ter, pode ter choques, né, de personalidade com a vaidade de um, esbarrando na vaidade do outro. E aí eu vou falar uma lista aqui para vocês
de sintomas que podem acontecer, que é onde nós vamos atuar. Nós, coach de time, né? Para que eles possam... silêncio na reunião, ninguém fala nada. Por outro lado, tem rodinha no corredor, não fala no time, mas fala lá para o colega do lado, do outro, do departamento. Eles trabalham em silos, com panelinhas claras de quem trabalha com quem, e porque se sente melhor. Eu estou falando tudo isso, mas isso é alguns sintomas. Não aconteceu ainda para a gente encontrar todos esses sintomas num time só, certo? Mas esses sintomas existem. Falta de espaço para ideias diferentes, então uma pessoa fala um negócio e ninguém fala nada, aí a pessoa não sabe se agradou, se desagradou, se devia ter falado, se devia ter ficado quieto. Isso vai gerando um ambiente de muita insegurança, porque ali eles não percebem a perspectiva de futuro, né? Quando isso acontece dentro da organização, em vários times, um time só disfuncional dentro da organização já é suficiente para atrapalhar e comer o clima organizacional. O que afeta, porque essas pessoas que fazem parte do time fazem parte de outros times, de outros níveis que vão estar trabalhando. E aí eles acabam levando, de alguma forma, a insatisfação do que ele não está encontrando dentro daquele time para a equipe que trabalha com ele. E isso vai comendo o clima organizacional, vai comendo aquele bem-estar da empresa. A empresa começa a ter problemas de motivação, o turnover começa a aumentar, porque as pessoas vão procurar fora aquilo que não está encontrando dentro. Eles não estão vendo um propósito, um futuro mais animador, essa falta de perspectiva dentro do time. Baixa troca de aprendizado, porque aquele que falou e não sabe por que ninguém falou nada, fica com medo de falar e passa a fazer silêncio e também não se permite errar. Será que eu falei? Será que o que eu falei estava errado? Então, as pessoas têm medo de errar. O erro é proibido e personalizado e assim, penalizado. Então, um time disfuncional é quando os acordos não desenvolvem interesses dos indivíduos que estão todos presentes para um bem comum e não acende essa chama. Então, a capacidade, o líder, em vez de se colocar como membro do time, ele deveria estar trazendo esse propósito, esse motivo para estarem ali reunidos, né? E aí a gente acaba chegando lá, porque o líder também é suscetível de todas essas fragilidades e vulnerabilidades que um time disfuncional apresenta. Então, às vezes nós encontramos uma ou mais ou duas desses sintomas dentro de um mesmo time. E eles não percebem o que isso está acontecendo. Não é uma coisa que estamos aqui sendo pagos para ser um time disfuncional. Não, eles são todos, na medida muito bem qualificados nas suas funções, nas competências em que trazem para a organização, e estão, de repente, funcionando naquele time para uma tarefa específica. Ou estão funcionando num time onde eles fazem parte do grupo de direção da empresa, mas a competição é tão grande que eles não conseguem olhar para o todo e acabam olhando para o próprio umbigo, né? Então fica aquela disputa competitiva quando eles deveriam estar olhando para uma direção comum. Então esse é o motivo porque nós coaches somos contratados dentro de uma organização para fazer team coaching.
A gente chega lá e não tá tudo escrito. Olha, aquele lá não fala, aquele tem medo de errar, aqui tem muita insegurança. Não, o que eles trazem para a gente, às vezes, nós não sabemos o que está acontecendo, que as pessoas não falam, ou falam pouco, ou o clima não está bom, está desandando o clima da organização. Então, a gente tem sintomas onde essas coisas que a gente vai trabalhar no time para saber qual é a tarefa desse time e qual é o motivo por que esse time está ali reunido. E isso tem que ser muito claro para todos. Nem precisa dizer que nós não vamos trabalhar como no team building, com pessoas. Nós vamos trabalhar com o time como se fosse uma entidade da organização. Então, nós vamos fazer coach de time, daquela entidade, aquele time que deveria estar funcionando com um propósito e uma direção comum. Ok, Angélica? Ok. Legal. Acho assim, só um comentário assim. Imagina isso que a Angélica trouxe, que você tem um time disfuncional. Imagina isso dentro de uma série de bolhas, né, que são os outros times. E aí você se imagina no lugar do CEO, que tem que fazer com que todas essas coisas funcionem de uma forma, né, o mais harmônica possível. Pensa nessa posição. Acho E que agora aí, a Cláudia. então, vou pegando o gancho aqui, Isso. né? Uhum. A Google, em 2015, ela foi buscar responder essa pergunta: por que alguns times performam melhor que outros? Por que alguns são disfuncionais enquanto outros funcionam super bem? Né? Será que as melhores equipes são aquelas onde se juntam os talentos individuais das melhores pessoas? Né? Então, buscando responder isso, ela juntou aí psicólogos organizacionais, estatísticos, sociólogos, engenheiros da empresa, né? E eles começaram explorando algumas hipóteses, né? Será que essas equipes de alta performance são aquelas onde as pessoas têm interesses comuns? Será que são aquelas compostas por pessoas que se relacionam bem tanto dentro do ambiente quanto fora do ambiente do trabalho? Será que frequentaram as mesmas instituições educacionais? Ou então, será que são aquelas equipes onde tem um equilíbrio perfeito entre os introvertidos e os extrovertidos? Portanto, considerando aspectos da personalidade, né, na formação do time. E aí, eles avaliaram 180 equipes, né? E, independente de como eles organizassem os dados que eles levantaram, eles não conseguiram chegar em padrões que mostrassem uma característica da composição de uma equipe que fizesse alguma diferença. Então, eles perceberam que as pessoas que compõem o time, elas são muito menos importantes do que a maneira que o time interage e como eles trabalham juntos, né? E aí, então, veio a célebre frase de Aristóteles: eles percebem que o todo é maior do que a soma das partes. Então, eles batizaram esse projeto de Aristóteles. Né? E nessa pesquisa, né, o que eles descobriram? Eles descobriram que tem 5 elementos que são fundamentais relacionados com a performance da equipe. Confiabilidade, né? Nós podemos aqui contar uns com os outros para a gente entregar um trabalho de qualidade dentro do prazo. Estrutura e clareza, papéis, planos, objetivos, eles são claros? Eles são bem comunicados? Eu sei onde termina meu papel e começa o do outro, né? O significado do trabalho, né? Será que nós estamos trabalhando em algo que é pessoalmente importante para cada um de nós? Então, vejam, tudo isso, né, assim, tem um aspecto bastante subjetivo junto, né? O impacto, né, aquilo que eu faço, será que nós acreditamos que o trabalho que nós estamos realizando aqui faz a diferença na organização, faz a diferença na vida das pessoas, né? E teve um quinto elemento que eles julgaram o mais importante, que é a segurança psicológica. Será que aqui, nesse time, nós podemos assumir os riscos sem nos sentirmos inseguros ou envergonhados? Né?
Segurança psicológica é um termo, né, que hoje está bastante na moda, né, ele está sendo bastante falado dentro das organizações, mas que ele vem ganhando aí uma notoriedade, né, com a Amy Edmondson, que é uma professora da Harvard Business School, que é uma pesquisadora e que se tornou referência mundial nesse tema. E ela define segurança psicológica como a crença compartilhada pelos membros da equipe de que o ambiente de trabalho do time, da equipe, é seguro para correr risco interpessoal. E ele vai existir, ela existe, né, quando as pessoas elas sentem que elas podem se expressar, dar ideias, fazer perguntas sem serem julgadas como incompetentes, como burras, ou serem punidas ou envergonhadas por terem se exposto, né? E a gente vai ver que nesses times que têm segurança psicológica, a gente vai observar como é que eles lidam com erros, né? E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de algo que está presente no time e que é diferente de confiança, porque quando eu falo de confiança, estou falando o que passa entre eu e um outro indivíduo, né? E que é o benefício da dúvida de que no futuro aquele indivíduo vai realizar, vai fazer aquilo que ele prometeu no presente, né? Quando eu falo de segurança psicológica, eu estou falando de algo que está presente agora, no presente, é no momento atual, né? E é o benefício da dúvida que o ambiente, que o time me dá, de que eu posso me expor, de que eu posso correr o risco, que eu não vou ser envergonhada, que eu não vou ser punida por isso, né? Então, ela fala de alguns elementos que estão presentes dentro do time que garantem essa segurança psicológica, né? Então, reação a erros, como é que as pessoas do time lidam com os erros, né? O erro, ele é capitalizado como aprendizado? Como é que eles lidam com problemas e com os assuntos difíceis, né? Os membros, eles se sentem capazes de trazer à tona os problemas para serem discutidos no time, ou essa discussão vai acontecer, como a Angélica falou, ali no corredor, né? Aqui na reunião eu concordo com tudo, mas depois eu vou lá com meu coleguinha cochichar e minar tudo que a gente decidiu aqui e vou fazer acordos paralelos, né? Aceitação da diversidade, como é que se lida com o diferente dentro do time? E a gente está falando de gênero, de raça, a gente está falando de diversidade de ideias, diversidade de pensamento. Então, essa diversidade no sentido mais amplo dessa palavra, né? Assumir riscos, é seguro assumir risco aqui? Né? O meu líder me respalda quando eu assumo risco? Os meus pares no time me respaldam quando eu assumo risco? Como é que o time lida com risco, né? Pedir ajuda. Aqui, quando eu me sinto sobrecarregada ou quando eu estou precisando tomar uma decisão, eu sinto abertura para pedir ajuda para os meus companheiros dentro do time, né? Apoio mútuo. Né? Eu deixo de fazer o meu trabalho para ajudar o outro a fazer o dele? Como é que a colaboração acontece dentro do time? Como é que a colaboração acontece entre os membros, né? Alguém do time deliberadamente agiria para minar os meus esforços, né? O que a gente aí chama de puxar o tapete, né? Então, a gente pode, nesse aspecto também, olhar para o sistema. Como é que o sistema conserva o que tem ali? Ele recompensa pela performance individual ou ele recompensa pelo trabalho coletivo, né? E aí tem um outro ponto que é a apreciação, né? Os meus talentos e as minhas habilidades, eles são valorizados dentro do time? Eu tenho espaço aqui para expressar os meus talentos, né? Então, quando tudo isso está presente, a gente diz que nesse time tem segurança psicológica, né? Mas ela não é só um fator que torna o trabalho mais gostosinho, o ambiente mais amigável, né? A segurança psicológica, ela vai estar presente nos times de alta performance, que foi o que a Google descobriu, né? E são ambientes de alta aprendizagem, são times que estão a serviço do negócio. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente também está falando do que está agregando para o negócio, né? E o líder, ele tem aí, então, os times, né? Quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando de comportamento, são comportamentos que modelam a cultura, como o Jorge falou, essas bolhas, né? Que são os times onde vive o DNA, a gente consegue ver expressa a cultura,
né? E o líder tem um papel muito importante nessa modelagem, né? Porque é ele que vai dar o tom, né? Um líder mais democrático, um líder mais modelador, como é que esse líder estimula os membros a correrem risco, né? A se exporem, como é que ele dá o exemplo, porque o comportamento dele modela o comportamento do time, né? Então, e se a gente pensar hoje, né? A gente está falando o Jorge falou dos times agiles, né? A gente está falando do mundo VUCA, que agora já nem é mais VUCA, que agora é BUNny, né? Então, a gente está falando de ambientes, assim, de alta complexidade, de incerteza, né? E aí vem as metodologias agile, né? Então, eu faço parte de vários times, eu estou em vários projetos, e a gente está falando aí da modernidade líquida do Bauman, né? Então, como é que são esses times líquidos também? A gente se junta ao redor de uma tarefa comum. Então, num eu sou líder, no outro eu sou liderada, e a hora que essa tarefa está entregue, esse projeto acabou, esse time se desfaz, né? Então, nessa complexidade toda, como é que o Team Coach ele entra para trabalhar esses times disfuncionais, né? Então, o Team Coach, né, ele traz aí uma abordagem que vai apoiar esses times a construírem essa segurança psicológica, na medida que ele traz um olhar isento, ele não faz parte daquela cultura, né? Ele não está imerso naquele caldo, porque quem está ali é que nem o peixe na água, né, gente? O peixe não percebe a água, né? Então, ele traz, ele com esse olhar isento, ele vem, ele ajuda os times a perceberem que padrões que tem ali, né? Quais são os padrões de comportamento que levam esse time a entregar o resultado que eles têm, né? E que, no final das contas, tudo é isso. A gente vai ver a expressão dos comportamentos no resultado que eles têm, né? Então, quando o coach ele entra nessa interação, ele ajuda o time a olhar para a própria relação entre eles, ele vai atuar na interação entre os membros do time e na interação desse time com os stakeholders e com a organização. Então, ele vai ajudar na identificação desses padrões, né, que estão presentes aí na relação, vai ajudar na construção dos caminhos para uma mudança sustentável e que essa mudança ela vem aí na construção de acordos que esses membros vão fazer entre eles para conseguir empreender a mudança, né? Mas agora eu acho que eu já começo a entrar na parte que o George vai trazer, né? Já estou vendo a cara de aflição dele ali. Obrigado, Cláudia. Eu só queria fazer uma Obrigada. colocação aqui. É interessante o que a Cláudia trouxe e a gente lembrar o seguinte, que a gente, quando entra para fazer uma intervenção numa empresa, a gente vai lá trabalhar com uma equipe, certo? Pode ser uma equipe só. Mas você entra num sistema complexo adaptativo. Quer dizer, quando essa equipe se mexe, ela mexe o sistema inteiro. E a gente, como coach, a gente precisa ter consciência disso, ou pelo menos uma leitura sobre isso, para que a gente possa ajudar o time a perceber também qual é o impacto. Hoje se trabalha cada vez mais com essa ideia de que os times fazendo parte desse sistema adaptativo, toda vez que o sistema precisa se adaptar, de uma certa forma, o time também impacta o sistema. E a gente, às vezes, perde essa consciência. A gente acha que a gente está fazendo um trabalhinho ali com a equipe do diretor, não sei o quê, mas, na verdade, está impactando os stakeholders que estão dentro desse processo. Uma outra coisa que a Cláudia falou também, né, de que o coach é isento, mais ou menos, né? Porque a hora que você está dentro do sistema, você deixa de ser isento. O que a gente tem que ter cuidado, sim, é com os viés que a gente tem, né? E também uma coisa legal, a gente perceber que o método que a gente aplica, aquilo que a gente acredita, também impacta o tipo de trabalho, que a gente também acaba, por mais que a gente não queira, a gente acaba impactando o sistema também, porque é tudo vivo. Jorge. É verdade, Jorge, nós não somos isentos, mas a gente ainda enxerga a cultura, né? A gente tenta, né? Isso é o nosso trabalho. Nosso trabalho é perceber os nossos viés e ficar o mais separado possível. Mas só o próprio fato da gente observar já altera o sistema. Vamos lá, Jorge. Mas vocês veem que a gente é empolgado com o assunto, né? Que a gente vai... Quase que esgota, né? Isso é notar o padrão, viu, gente? Se deixar, a gente fica o resto da noite, né? Mas é só uma palhinha, né, que a gente gostaria de trazer para vocês e
da centralidade que o time tem hoje nas organizações, né? E quão importante é que eles funcionem para que elas, de fato, né, façam a sua entrega, né, naquilo que cada time venha contribuir, né? Então, essa ideia de você trazer flexibilidade, organicidade, agilidade, aí vem vários nomes, né? Todos eles, de alguma maneira ou de outra, vão passar por times que, de fato, consigam performar, né? E a gente vê que a gente tem um certo arsenal, né, como consultor ou como pessoas que trabalham com organizações, com temas organizacionais, que a gente vem usando até hoje, né, com resultados, né, com seus resultados, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, a gente ter ouvido falar, participado, ou ter feito um team building, né? Então, a gente leva aquele time para um lugar muito legal, né? Passa lá 2 dias juntos, né? Desenha, define uma série de coisas. E aí, na segunda-feira, não sei se vocês têm essa experiência, o time volta, né, para o seu local de trabalho e começa a operar, né? E aí, o que mudou de fato, né? Além das boas intenções que foram traçadas ali, ou enfim, criou um pouquinho mais de intimidade ou de conhecimento um do outro, né? E o que acontece é que, na verdade, na segunda-feira, o DNA que o Jorge falou, né? O DNA ficou ali na porta do hotel, né? Assim, né? Fazendo as unhas, né? Esperando o pessoal voltar, né? Quando eles entraram lá nos seus carros, o DNA voltou a sentar junto com eles e na segunda-feira ele está ali operando, né? A cultura está lá intacta, né? Porque ela é inconsciente, né? Ela está no invisível do time, né? E o time não necessariamente percebe a cultura acontecendo, o padrão operando, enquanto eles estão, né, no calor do trabalho, né? Então, o papel do team coaching é justamente ajudar a enxergar esse invisível que está acontecendo ali, né? Trazer isso de uma maneira compreensível para o time, né? E aí ajudar o time a reformular isso de maneira que possa ajudá-lo a fazer a entrega que ele tem que fazer, né? Porque todo time tem algo que precisa entregar no final da história. E o nosso trabalho é menos facilitar a entrega, né, como um outro papel que também poderia ser desenvolvido, mas ajudar o time a tomar consciência desse padrão, né, que ele está inserido e modificá-lo, né? E isso está tanto nas relações internas do time e algo que é muito interessante e poderoso na relação do time com o restante da organização também, porque acaba modulando a forma dele trabalhar. Então, na verdade, o team coaching é um aqui e agora, né? Diferente de um lá e então, né? Ah, lá no, né, no retiro que a gente fez, né? Ou lá ano passado, né? Não, é aqui e agora, né? E esse trabalho que o coach faz, aí no caso o team coach, é justamente de ajudar o time a perceber esses padrões invisíveis e transformá-lo, né? Então, para quem é coach de indivíduos, esse daqui é uma ampliação da sua atuação, onde o cliente deixa de ser um indivíduo e passa a ser o time, né? E para quem já trabalha com times em outros formatos, é a possibilidade de você trazer. Eu estou ouvindo muito da gente, todo mundo está ouvindo de guerra, né, na Ucrânia e tal. Estou falando de arsenal aí toda hora, né? Mas vamos falar nossa malinha de ferramentas, né? Ou de recursos, né? Mas a gente poder trazer o recurso, né, das competências do coaching para esse âmbito que é do âmbito do grupo, o âmbito do time, né? E para quem é líder, obviamente, né, que tem como função básica, né, desenvolver seus times, é justamente também ter esses recursos e essa forma de poder ajudar o time a ganhar autonomia, a ganhar soberania, né? Então, o que a gente gostaria de estar passando para vocês é esse admirável mundo novo dos times, né? E da grande
oportunidade que é usar da abordagem do coaching para o desenvolvimento das organizações, né, que estão se baseando, né, se constituindo na forma de times. Bom, eu acho que tem algumas observações aqui, ó. Tema do Davis. Que colocou O Davis, está trazendo que foi para trabalhar processo de coaching de times, né, todos negros, né? Uma das empresas é um time de gestores e outra de colaboradores iniciantes. Ambos os casos para ascensão nas empresas. Você ainda se são times disfuncionais. Checarei os sintomas citados por Maria Angélica. Que legal, Davis. Eu acho... eu só ia comentar que é até uma forma como a gente trabalha muito no Team Coaching. Primeiro é entender qual é a entrega deles e entender assim quais são os combinados ou os acordos que o time tem que estabelecer para que essa entrega aconteça, né? E normalmente quando a gente olha o padrão dele funcionando, né, é que a gente começa a trazer para a consciência do time e dizer o seguinte: isso aqui está te ajudando? ou está te tirando sinergia, né? Está causando entropia, né? Está trazendo mais caos ou está trazendo, de fato, maior capacidade para vocês? E qual é o ponto cego, né? O que é que eles não estão vendo que a gente talvez possa ajudar a ver, né? Que está acontecendo, que está atrapalhando o rendimento deles, né? Uhum. Então, assim, normalmente é um ponto cego, é um padrão que eles não percebem. E nossa posição lá é ajudá-los a perceber o invisível, né? Uhum. Legal. E talvez, assim, uma coisa bem... Ali o Jorge estava falando sobre o que é o trabalho, né? O que é a essência do trabalho de Team Coach. Para mim, tem uma coisa que é um trabalho que, na verdade, ele une a relação com o resultado concreto de uma tarefa. Para mim, isso é a grande diferença. Porque todos os outros... Eu estou aqui fazendo um reducionismo, é claro, né? Mas, assim, os outros trabalhos que normalmente a gente faz, que tem a ver com relações, e que team build, construir relações, etc. Tal, normalmente ele não chega nesse lugar de, ok, agora vamos trabalhar juntos. E uma coisa fundamental no processo de team coaching é observá-los trabalhando juntos. É observar a reunião de trabalho deles. Porque aí na reunião de trabalho deles que a gente vai perceber, bom, como é que as relações estão contribuindo, como é que as relações não estão contribuindo para que eles atinjam os resultados que eles esperam acontecer. Claro, o resultado não é uma questão nossa, mas é um vetor. A hora que a gente vê eles discutindo, sei lá, e avançando, é que a gente percebe, ok, de verdade, o trabalho, os padrões que a gente está trabalhando estão ajudando eles a avançar. Eu acho que esse talvez seja a grande, digamos assim, para mim, a grande síntese do que a gente está falando, de uma forma bem simples. Mas, pessoal, acho que agora a gente abre para perguntas, né? Já que a gente não teve no chat. Tem duas perguntas aqui. Uma que está com o teu nome, Jorge. Nas empresas que vocês passaram, como está a maturidade do deslocamento do poder? Existe a consciência ou ainda eles dependem de um líder com a palavra final? Então, pelo menos a experiência que eu tenho é que não, isso que a gente está falando aqui, isso que eu estou falando aqui, não é uma coisa tão clara. É claro para alguns executivos, não é uma coisa tão clara, assim, tão cartesiana como a gente está trazendo, assim, de uma forma bem simples, né? Então, tem muitas empresas que ainda não entendem exatamente o que está acontecendo. E eu acho que aí tem muita, principalmente dos executivos mais, não diria mais velhos, mas, enfim, dos que estão mais tempo nesse processo de hierarquia, tem uma certa confusão do tipo assim, bom, mas agora tem muita gente jovem trabalhando, gente jovem funciona de um jeito assim, etc. Eu acho que com isso eles não percebem o fenômeno que está por trás disso, que não é o fato de ser jovem ou não ser jovem, é a estrutura de trabalho, essa estrutura de poder que está se deslocando, é o jeito de fazer as coisas que está mudando. Então, claro, que acaba combinando com... Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele ia fazer uma tatuagem, ele é um vice-presidente, ele resolveu que ia fazer uma tatuagem, porque ele queria se identificar com os... Ele estava cheio de uma série de grupos funcionando lá dentro, né? Eu até esqueci o nome dos grupos aqui, também não sou dessa geração. Mas ele tinha uma série de grupos funcionando lá,
E todas as pessoas tinham tatuagem, todos eram jovens, e ele queria um jeito de se identificar com eles. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como às vezes pode ir para um lugar, né, que gera uma certa confusão. Mas eu acho, sim, que de uma forma geral, essa ideia que a gente está trazendo aqui, por exemplo, de que o DNA da organização pode ser percebido nos grupos, que as grandes mudanças culturais elas vão acontecer a partir dos times de verdade, eu acho que é uma coisa que está se plantando, está se trazendo consciência, mas não acho que seja uma coisa clara ainda. Aliás, até, Jorge, né, muitos processos de transformação cultural passam por estabelecer times de verdade, né? Assim, o próprio time se estabelecendo faz uma cultura mudar. Xiomara trouxe uma pergunta bem legal aqui do grupo. Se um grupo de líderes pode ser trabalhado como team coach, né? Entendendo a liderança como uma equipe, sim, ou é melhor para os líderes o trabalho individual, né? E aqui é bem interessante, porque em alguns trabalhos de team coaching, o coaching individual e o coaching de time se combinam, né? Onde no coaching individual você trabalha as questões do indivíduo como ele mesmo e do time como time. O que muitas vezes acontece é que time de liderança são configurados como hierarquias, né? Eles não trabalham muito a interdependência entre eles, né? E perdem, obviamente, sinergia nisso daí, né? Mas quando eles têm o interesse de ter um propósito comum, um desafio comum, um objetivo comum, o team coach pode ser de muita ajuda. Eu queria agregar talvez um ponto, Jorge, que eu acho que, por exemplo, eu tenho trabalhado, assim, a gente tem trabalhado com times que envolvem board normalmente, quer dizer, gente, né, que se leva, etc. Tal. E eu acho que nesse lugar a abordagem de team coach é muito importante, de verdade. Eu acho que tem impacto muito grande. Por quê? Porque essas pessoas que estão nesse lugar já passaram por tudo que é tipo de treinamento que você possa imaginar, né? Já fizeram treinamento, já foram para a rádio, eles sabem tudo. E a hora que você faz um trabalho desse, que é um trabalho terra, de verdade, como é que você faz mesmo? O que você faz? Quando você senta aí, o que acontece entre vocês? De verdade, isso tem um impacto muito grande. Talvez seja nos grupos onde o impacto é mais potente, porque eles já estão num lugar que assim, um treinamento formal, uma coisa assim, já não tem mais eco para eles. Então, eu acho que é bem importante. Agora é bem difícil. Não, eu gostaria de complementar com alguma coisa assim do tipo assim, eu acho que o grande perdido nessa coisa de team coach são os líderes, porque eles estavam acostumados a mandar, a dirigir, né, a liderar de um jeito que agora eles eles têm que sentar naquela roda como iguais, e eles não sabem exatamente a dose. Né? Às vezes deixa passar demais, às vezes segura demais. Então, assim, é muito importante que os líderes, se tivesse um grupo de líderes, seria só líderes, seria excelente, porque eles vão se achar e vão começar a fazer o trabalho que vai acontecer na periferia, né? Com os times, certo? Então, seria muito bom, porque eles vão poder olhar o que é trabalhar junto, né? O que é trabalhar em equipe, né? E, Angélica, a Dinamara está falando aqui, egos, pontinhos, 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 né? Quanto mais alto você sobe, mais isso daí tem um papel importante, né? Mas também maior potencial de transformação, né? Quando realmente, né, um conjunto de pessoas muito capazes, de fato, conseguem trabalhar, colaborar juntos, né? Trabalhar em independência entre elas, né? O que eu acho também que é importante a gente pensar assim, quando a gente está olhando para esses líderes assim, é que as pessoas têm medo, né? Eles têm medo e eles não têm espaço para compartilhar isso. Tem de verdade uma mudança de poder, tem um deslocamento do poder, né? Isso traz insegurança para quem estava acostumado a ficar sentado ali naquela posição. Isso traz insegurança, e falar sobre isso aí entra um pouco naquilo que a Cláudia estava trazendo. Tem que ter um espaço de segurança psicológica, um espaço de confiança muito forte. Angélica? Então, medo é um dos sintomas de insegurança psicológica.
né? E é onde o pessoal menos pratica o aprendizado, né? Porque tem medo. Então, o aprendizado não circula, né? O erro não é permitido. E é no errar, naquela pesquisa do Google que a Cláudia falou, por exemplo, eles descobriram o projeto Aristóteles, descobriu que era... não, é M. Edmonds que falou, que assim, o grupo que mais erra é o grupo que tinha maior índice de segurança psicológica. Por quê? Porque eles não tinham medo de errar. E, na verdade, eles não omitiam a estatística do erro. Enquanto que os outros times, tinha altíssimo índice de insegurança psicológica, tinha baixo índice de erro. Por quê? Porque eles escondiam o erro debaixo do tapete, né? Então, um grupo de liderança é um grupo que tende a esconder o erro e tende a esconder o medo, né? Bom, gente, eu aqui estou como o senhor do tempo. Nós temos 5 minutos para a gente fechar. A Cláudia queria colocar alguma coisa, Cláudia? Não, e tem um comentário do Carlos também aqui, que ele fala, né, mais interessante que as pautas ESG, em geral, vem de cima para baixo e preciso que os times estejam dispostos a trabalhar nos processos que são necessários para atingir um resultado. Aí, assim, é o desafio de como é que você engaja esses times, né? Qual é o propósito, né? A serviço do quê? Se conectando um pouquinho ali com o que a Google traz, né? Qual que é o propósito pessoal do indivíduo que engaja com aquilo, né? Qual que é o impacto do trabalho dele, essa consciência do impacto do trabalho, né? E Cláudia, aqui só complementando o que você traz, aqui é a outra dimensão do time, né? Porque a gente fala muito do time para dentro e os acordos que o time trabalha para funcionar com sinergia, né? Com performance. Mas aqui eu acho que o Carlos toca num outro aspecto interessante, que é a relação do time com o seu contexto, com o lado de fora, né? E assim, como é que um time soberano, né, e não simplesmente estou aqui engolindo algo que alguém está mandando fazer, se relaciona com esses ditos stakeholders, né, que estão do lado de fora, para que, de fato, quando eles desempenharem a tarefa ou o que fosse, eles façam isso com autonomia, façam isso com soberania, né, como uma entidade dentro da organização que, de fato, vai ser accountable. Né? Legal. Como Cronos, eu encerro a sua fala. Obrigado. Mas eu vou falar uma coisa antes, só para deixar no ar para vocês. Eu acho muito legal uma coisa que o Peter Hawkins traz, que ele fala o seguinte, que não é o time que encontra o seu propósito, é o propósito que define o time. Então, existe um propósito e o time deveria se formar a partir de um propósito que existe. Não o time existe e depois tem que encontrar o seu propósito. Só para ficar para reflexão para a gente. Angélica, agora é você que vai fechar, fica à vontade. É você que faz a parte de fechamento. Acabei minha participação. Bom, esse fechamento aqui é um até logo, né? Porque a gente pode se encontrar em breve em outros momentos, se Deus quiser. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer para vocês que nós vamos estar iniciando a nova turma de time coaching no dia 10 de junho. 10 de junho. 10 de junho, tá certo? Então, nós, antes disso também, provavelmente, nós vamos fazer outras lives e vocês estão convidados para estar com a gente, talvez na próxima turma. Muito obrigado pela presença de todos e aguardamos vocês lá. Obrigado, gente. Saudades. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.